Estamos de volta. E num dia muito agradável, nesta segunda-feira, em que nós estamos falando do bem. Já tivemos o nosso amigo Eckhart falando da Praça Florida de Livros e agora estamos recebendo nossos amigos Djalma Fragoso e Nelson Leal Ferreira, que falam sobre esporte e esporte para meninada, esporte para rapaziada, eles que fazem o projeto Boa Vista do Futuro. Isso realmente é extremamente importante no momento em que nós precisamos de colocar os nossos jovens dentro do caminho do bem, do caminho do esporte, do caminho do saudável caminho do progresso, do seu desenvolvimento, tanto educacional quanto moral. Eu começo cumprimentando o meu amigo Djalma Fragoso. Boa tarde, Djalma. Boa tarde. Antemão, te agradeço já o espaço, a oportunidade de estar citando algumas coisas do que é realizado dentro de uma comunidade. Você, Djalma, é o coordenador desse projeto? Eu sou o coordenador, temos uma equipe que funciona lá aos sábados, né? E eu sou instrutor também de futebol, onde a gente pode fazer uma atividade com as crianças. Isso já vem perdurando uns 34 anos. 34 anos? Ah, mas que maravilha, né, Djalma? Então você já tem uma série muito grande de pupilos com quase na casa dos 50 anos, né? Hoje a gente recebe lá o filho dos nossos ex-alunos, aqueles que iniciaram na escolinha, né? Então já está lá os filhos deles, já fazendo também atividade com a gente. E o propósito, a gente tem comentado antes, o propósito é realmente encaminhar, objetivar uma profissão e formar a formação do homem, né? Não tenha dúvida, o esporte, de um modo geral, apesar de você instigar, de você fazer com que a criança, que o jovem, lute para ganhar, lute para vencer, mas você ensina a esse menino, a ele lutar pelo futuro dele e, acima de tudo, entender que o mundo não é apenas um mundo de fantasia, é um mundo de luta, onde eles vão encontrar durante toda a vida aquela necessidade muito grande de combaterem o bom combate, evidentemente. Nós que também sempre tivemos esse prazer de, desde criança, participarmos desse tipo de atividade, primeiro do tênis de mesa, depois dentro do automobilismo durante muitos anos, realmente nos sentimos muito felizes em encontrar companheiros de jornada nessa situação. Mas eu cumprimento também agora o Nelson. Nelson, você também é instrutor, Nelson? Boa tarde. Boa tarde, Nelson. A princípio eu estou, como se diz, engatinhando ainda, porque o Djalma realmente é o mais benquisto nisso aí, tem mais tempo rodado, entendeu? E eu, junto com ele, a convite dele, venho participando também, com os garotos lá, com o Sub-15 nosso lá, inclusive nós somos bicampeão da Copa Bairro, né? Beleza. Bicampeão invicto. Então foi por isso que eu senti que o Vicente estava assim meio zangado contigo. Você ganhou do Morém. Agora que eu entendi, eu notei que o Vicente não estava assim muito à vontade. Então foi isso. Você também o que vai se fazer, né? Temos que dar os parabéns a vocês. Vicente, na próxima, vai ter que lutar um pouco mais para pelo menos endurecer o negócio, né? Realmente, porque o Boa Vista tem uma boa garotada, um incentivo muito bom também, né? Que a gente procura incentivar a garotada, conversar, é um meio também de tirar dos maus caminhos também, né? Se você fala em 34 anos, quer dizer, a bagagem do Vicente é capaz de ser menor, né? É bem provável, do Júlio. O Júlio também está ali. O interessante nisso tudo é que a confraternização entre as comunidades, a integração de comunidade, e a gente fica satisfeito que o Boa Vista realmente foi o primeiro a dar o pontapé inicial nesse tipo de atividade com criança, que não existia. E qualquer comunidade e clube trabalhar com crianças com menos de 14 anos, que realmente tem uma lei que diz que é proibido, você tem que ter uma série de aparato para poder, né, dar o suporte a essas crianças. De um modo geral, a cada dia que passa se torna mais difícil esse trabalho, porque você tem realmente uma série muito grande de apoios necessários, mas apoios que custam às vezes muito mais caro do que você poderia gerir o teu projeto. Naturalmente, se você utiliza, eu sempre falava que utilizava a Fábrica do Sabor. A Fábrica do Sabor que utilizava a segunda-feira, né, proposto pelo prefeito na época, né? E nós temos tudo para voltar agora. Com esse trabalho, segunda-feira, funcionava das 18 às 20 horas. Também com muitas crianças lá, mas é uma responsabilidade enorme, que já se torna à noite. E as famílias deixam na nossa responsabilidade confiando. Nem é muito complicado. À noite,
a gente está tomando conta dessas crianças aí. Né? Não é fácil, não. Com certeza, dentro daquilo que nós estamos vivenciando hoje, não é fácil. Agora, uma coisa importante, o espaço da Fábrica do Saber precisa e deve ser muito bem aproveitado, porque, independente de qualquer conotação política deste ou daquele, ali é um espaço para a juventude aproveitar. Como é o espaço que nós temos até nos batido muito, lá o espaço do Cruzeiro do Sul, que são espaços que têm sido subaproveitados e que poderiam trazer para as comunidades e para essas crianças, para esses adolescentes, esses jovens, um espaço muito bom para que eles se desenvolvam. Verdade. Naturalmente, eu entendo que você, dentro da tua dificuldade, qual é o campo que você utiliza? Algum estádio, algum... Não, a gente não utiliza o estádio. Nós temos o nosso campo society, que agora entrou em obra, está se construindo uma creche, e mais o campo, que é o centro esportivo. O Boa Vista é privilegiado porque tem o centro esportivo, vai ter uma creche, tem a sede comunitária e tem o posto de saúde do lado. O posto de saúde dá o suporte necessário para fazer o exame médico para todas as crianças. Através do Dr. Carlos, que ele vai lá, agenda com ele, então ele verifica todas as crianças lá. E isso também é uma responsabilidade que as comunidades, quem faz esse tipo de trabalho, tem que ter essa preocupação. Nós não somos médicos, não sabe qual a criança que tem um problema para fazer uma atividade física. Então a gente sempre recomenda quem está nesse trabalho solicitar das crianças, do responsável, um atestado dando apto para poder, né, fazer a atividade, né, porque nós já encontramos crianças de 10, 11 anos, com pressão alta, outra pressão baixa, então é complicado porque a responsabilidade vem em cima da gente. Né? Então, o que a gente faz lá? Nós estamos produzindo mais jogador, né, que é o nosso segundo plano, nosso segundo foco é produzir jogador. O nosso primeiro é tirar as crianças da rua, fazer com que eles cresçam pensando numa profissão. Aqueles que têm talento, nós estamos encaminhando para os clubes da cidade, no Clube do Rio, nós temos 2 jogadores treinando lá no Olaria, que caminhada pelo Nelson, nós também foi lá. 2 jogadores lá treinando no Olaria, temos no Palmeiras, temos no Carangola uns 3 ou 4, nessas categorias de base, né? Então esse é o objetivo que nós temos, nosso campo assim, direto nós não temos, como futebol. A gente produz muito jogador para o pessoal da cidade, todos os clubes da cidade. E de lá já saíram profissionais, 3 ou 4 profissionais, já foram profissionais, jogaram no Vasco, Rubro, então a gente fica satisfeito quando isso acontece. Mas satisfeito mesmo fica quando vê um professor de educação física, que foi nosso ex-aluno, um grande mecânico, um militar, então que tem a sede do nosso escolinha, porque aí o foco do projeto foi alcançado em todas, né, aquilo que a gente imagina para as crianças de hoje. Isso é muito importante quando você direciona esse trabalho, porque você vai fazendo com que as crianças se tornam adolescentes e se tornam adultos e cada vez mais buscando o foco que é o progresso, que é o desenvolvimento. Nesse mundo de hoje que nós vivemos, com tantas ligações, de um modo geral, eletrônicas, inclusive até eu brinco muito, meu filho brinca muito comigo, recentemente nós saímos para comer uma pizza, eu, ele, a namorada e a minha esposa, e antes de começar o jantar ele disse, olha, telefones em cima da mesa, um em cima do outro, porque nós vamos conversar, nós não vamos teclar. Então, realmente, quando você leva as crianças para esse caminho, para esse esporte, para que se empolguem com isso, é muito importante. Além de que você pode, a qualquer momento, formar um profissional, né? Verdade. A gente tem conseguido algumas coisas ainda nesse sentido, levar, mas a gente primeiro mostra para a criança as barreiras que vão existir em todos os setores que eles estão seguindo. Lá a gente mostra a dificuldade, porque trabalhar dentro de uma comunidade é uma coisa meio complicada, porque você encontra todo tipo de criança com diversos problemas, familiar ou não. Então, acaba a gente sendo um paizão dessas crianças, porque se a criança chega chorando lá de manhã, você vai ter que conversar com a criança o que está acontecendo. Então, você vê muito problema de família, essas coisas. Então, passa essa escolinha da gente, ser o paizão daquelas crianças, eles criam uma afinidade, uma confiança. Então, nós temos que passar coisa boa, temos passado até hoje, mas mostrar também que existe dificuldade para vencer, caminhos para percorrer, mas o nosso objetivo a gente tem aos pouquinhos alcançado. Estamos perdendo, mas a gente está conseguindo. Você observa que o teu trabalho é um trabalho no bem, é um trabalho no qual você vai trabalhando muito bem. Agora, vamos falar um pouco com o Nelson. Ô Nelson, o que é que você está efetivamente fazendo no momento junto com o Djalma? Eu procuro organizar os times de futebol, né? Que o Djalma faz os treinos lá e quando chega na época dos torneios, dos campeonatos, o Djalma passa essa função para mim. Aí eu que vou escolher os garotos, fazer, né? Montar os times,
explicar a eles como as tem que competições, ser, como a gente tem que se portar dentro Do campo. do campo, a respeito da torcida, que normalmente está o adversário, né? Que todo o esporte, principalmente, ele tem que ter educação. Certo. Se não tiver educação, a gente tem que sempre respeitar o próximo, entendeu? Querer para o próximo o que nós queremos para nós. Justamente. Aliás, já nos dizia o mestre, né? É verdade. Aí eu passo isso tudo para eles, converso, não admito eles agredirem ninguém, nem com palavras, nem com, entendeu? Pontapé, empurrões, nada disso. Eu não admito isso. Eu gosto da coisa, esporte é esporte. Violência é dentro do ringue, entendeu? Então, já me deu esses plenos poderes e eu peço com ele, da maioria, totalmente, um ou dois às vezes fica zangado, mas a maioria normalmente Acaba entendendo, né? Entende que esse é o caminho, certo? E a gente vai com dois intuitos, ou ganhou ou perdeu, ou é campeão ou não é, né? Mas a gente não pode tentar sempre ganhar. Todo mundo tem sua hora. Mas né? você está me lembrando dos maiores folclores do esporte brasileiro, que foi o Nelson Piquet. E o Nelson dizia sempre o seguinte, que haviam dois tipos, o vencedor e o segundo colocado, que nada mais era que o primeiro perdedor. Verdade, é isso aí. Mas vamos dizer assim, às vezes você tem que entender e buscar esse aproveitamento que o esporte mesmo e tudo na vida nos dá. Verdade. Nós não estamos só vitoriosos. Muitas vezes nós aprendemos muito mais numa derrota, num tropeço, do que numa vitória. Justamente. A vitória, muitas vezes, nos leva a nos acreditarmos cheios de qualidades. E não é bem assim. Qualidade tem aquele que, por exemplo, faz como vocês dois, esse tipo de trabalho. Isso é qualidade. Isso é qualidade, como faz o nosso amigo Eckhart, que daqui saiu há pouco, que trazem uma série de ensinamentos para nós todos. Esses ensinamentos que a gente vai aproveitando vida fora. Essas crianças que hoje estão levando crianças para vocês, com certeza eles devem dizer para os filhos, olha, foi ele que me ensinou, foi através dele. É um exemplo muito importante. Agora, eu pergunto a você, Djalma, e o material para essa garotada, como é que você está conseguindo isso? Esse suporte que nós lá achamos que o poder público deveria nos ajudar mais. Hoje já está chegando um pouquinho mais essa sintonia, Secretaria de Esporte com as comunidades, mas estamos muito atrasados, porque nós começamos no Boa Vista, nossas crianças tinham chinelo de dedo, ninguém tinha short, ninguém tinha nada, então nós fomos aos pouquinhos, e doações, nós temos um membro da equipe que trabalha, né, no Rio com alguns empresários, então lá é doado short, camisa, nós fazemos lá listas, junto com o Nelson, a turma toda da equipe, para comprar, para levar as crianças para jogar, lá a gente recebe uma contribuição de lanche. Aliás, você me falava que tinha uma empresa aqui de Petrópolis que mandava os os pãezinhos, né? Isso, é o Supermercado Selma. É uma belíssima atitude. Manda um abração aqui para o Gustavo Guimarães, que é um parceiraço. Já tem mais de 8 anos que ele nos ajuda lá. Não só ajudou não só a escolher, mas a própria na construção da nossa sede, doando um portão enorme que a gente tem lá. E ele, todo sábado, a gente vai lá, pega 100 pãozinhos, queijo, presunto e refrigerante. Então, nós não tínhamos isso. Então, a gente fazia como? Fazia um ratibum, a gente dava um ratibum durante o sábado, cada um dava 5, 10 reais para comprar o pão, o biscoito. Hoje a gente recebe, há 8 anos que a gente recebe assim, e mostra para as crianças que aquilo ali é a dificuldade de chegar até ali. Porque tem criança que vai, às vezes pega o pão, tira o recheio fora e só come o pão. Outro come o recheio e joga o pão fora. Então a gente vai, quando pega pelo caminho, no sábado seguinte pode ter, com certeza, tem bronca. E acho que nós não é rigoroso. Eu faço acompanhamento escolar. Eu vou no colégio saber como é que está 5 ou 6 crianças, por que as notas estão baixas, por que se é o esporte que está atrapalhando. Então a gente vai tentar ajudar pai e mãe lá, conversar para ver o que está pegando. Onde a gente pode chegar, né? O mínimo que a gente pode contribuir é ficar 4 horas com eles, sábado lá, né? Para poder, as mães de trabalho, para as crianças estar perturbando em casa. Uma coisa muito importante, isso que você citou, é uma coisa interessantíssima, né? A criança, de um modo geral, o adolescente, quando recebe um lanche no sábado, numa hora que acaba realmente tendo fome, porque o esporte gera fome, o esporte gera isso. Então são lanches que são muito agradáveis, né? Você vê, a gente brinca até muito com isso dentro do esporte, que hoje eu estou bastante afastado, que a equipe que era minha hoje do meu filho,
mas a gente vê muito como a garotada e como os profissionais que trabalham lá na pista, como eles se preocupam com a comida e com a quantidade. Agora, a gente brinca, tem que comer mesmo, porque quem trabalha principalmente no kartismo, pega muito peso, levanta cedo, vai até tarde. Então, realmente, é especial isso que você está fazendo. E você também vai no colégio acompanhar, João? Aqui, 90% das nossas crianças é da Fábrica do Saber. E uma parte do ICJ, então no CEP, Guerra Peixe em Cascatinha. Então, nós não temos crianças só do Boa Vista, temos crianças na periferia de Cascatinha que vão fazer o esporte, gostam lá, e vão lá, a gente trabalha de 8 da manhã até meio-dia, mesmo, 1 hora da tarde, nós estamos lá aos sábados. No momento estou parado por causa das obras lá, mas esse é o nosso horário de trabalho. E vou, às vezes com a diretora, digo, mas tem uma criança aqui que está muito ruim no colégio, então vou aí. Então pego uns 5, vou lá, mas ele está pegando, vamos ver. E a gente cobra muito o boletim deles. Olha, quem não trouxer boletim não precisa nem vir sábado que vem. É uma forma de tentar que eles melhorem. Olha, você vai ter um passeio lá para Moranha. Vicente mandou te lá, Barbosa mandou te lá. Só vai quem tiver a nota boa. Aí eles correm atrás do boletim para levar. Não, meu boletim está vindo aí. Quando a nota está muito baixa, a gente vai lá conversar com a mãe. O que está pegando o garoto? Porque nós trabalhando em comunidade, a gente vê a criança, o que é que faz. Olha, teu filho estava assim, 10 horas da noite ele estava na rua. Olha, ele não está andando de bicicleta o dia todo. Então tem que dar uma puxadinha lá, porque nós não somos pais. Tem criança que pode achar que quem está cobrando muito, tu não é meu pai para cobrar. A gente já escuta, vamos conversar. Mas a gente está aí mais para ajudar nesse sentido aí e mostrar para as crianças que eles podem vencer. Nós recebemos um garoto lá, bastante tempo, lá tinha uma pequena deficiência no pé. E não entrou em clube nenhum, lugar nenhum. Nós ficamos com ele lá até, depois ele fez uma operação, ele está quase perfeito hoje. E hoje lá gosta de ser goleiro e tal. E você falou também no Cruzeiro, eu joguei bola na cidade, joguei no Cruzeiro. Depois eu fui dar aula no Cruzeiro, naquele projeto, um antigo projeto com a Cantinha de Ouro, que era do Gerson. Fiquei 4 anos e pouco lá até fechar. Então também aconteceu, apareceu um garoto que foi rejeitado, não conseguiu vaga na rede pública para ele fazer atividade, porque toda atividade que tinha, ele era o último a chegar porque tinha deficiência no pé. Então a Secretaria de Educação mandou que ele fizesse essa atividade lá. E eu fui o premiado, escolhido, para dar aula para o menino, meu amigo até hoje. Ou ele que foi premiado por ter você, né? Eu estudei, falei, como é que eu vou fazer? Eu fui a minha que é fisioterapeuta, falei, o que eu posso fazer? Como é que eu fui aprender? Primeiro, apesar da experiência que a gente tem, e o garoto ficou sendo meu amigo, só queria fazer aula comigo, mas eu ensinei ele que ele era capaz de fazer o que os outros faziam. Mais devagar, mas fazia, que ele não podia se sentir daquela forma. Rejeitado ou não, porque tinha, não, você tem condição, nunca deixa ninguém. Fala, você não vai conseguir, você vai conseguir. E ficamos lá um tempão, hoje a gente às vezes encontra pai e mãe, tem uma saudade dessa parte. Então, é justamente o trabalho comunitário que dá essa experiência, que a gente vai colocando nesse lugar, e as comunidades que trabalham nesse sentido, a gente tem um prazer imenso de ajudar a outras comunidades, nós fazemos intercâmbio, como é que nós estamos, como é que temos que aprender. Esse é o caminho que a gente tem, o mínimo que a gente pode contribuir dentro de uma comunidade para essas crianças. Você leva uma bagagem muito grande. Inclusive, você me trouxe aqui da Associação de Moradores do Boa Vista, projeto Boa Vista do Futuro. Isso. Até vamos ver se nós conseguimos mostrar essa capa aqui para esta câmera. Essa é a cartilha da... a cartilha de vocês, que realmente está se mostrando cada vez mais às comunidades. Olha que beleza, Associação dos Moradores do Boa Vista, 20 anos lutando por educação social e esportivo. É um projeto muito bem bolado. Isso aí. É uma verdadeira bíblia que ele tem aqui para... Aqui quando ele nos diz propósito, ocupar o tempo ocioso das crianças de 6 a 16 anos. Hoje mudou agora, tem de 4 a 16. De 4 a 16, que maravilha, né? São muitas crianças agora. São as comunidades ali do Boa Vista e das adjacências. Isso realmente, Djalma, traz uma certeza de que nós temos muito mais no bem do que nós achamos. Infelizmente, a mídia se interessa muito por falar de acidente, de tragédia, de roubo, de tiroteio, mas essas atividades tão interessantes e tão boas e com tanto resultado, porque você não tem a dúvida, você está trazendo um resultado muito grande para a tua comunidade, para aquela garotada, que brevemente deixará de ser a garotada, que você nos disse ainda há pouco. Já veio trazer o filho, então ele veio trazer o filho porque ele teve um apoio que o pai dele provavelmente tenha trazido. Entende? Realmente a comunidade, ela quando se liga
a esse tipo de atividade, a esse tipo de entusiastas? Porque, naturalmente, você é um entusiasta, né? Talvez lá no passado, quando nós éramos crianças, Nelson deve lembrar dessa parte, nós tínhamos um campo também. Lá no Boa Vista funciona um campo desde 1965. E lá ia um prefeito da cidade, que é o João Ezio Caldário daqui, né? Todo domingo ele estava no Boa Vista. Então o Boa Vista começou. Só que as crianças não tinham. Toda vez que nós íamos jogar, chegava os adultos, pode sair, vocês não vão jogar. Então, nós talvez isso, essas coisas que nós passamos lá no ano passado, foi o propósito da coisa que nós. Então nós fizemos nosso estatuto de associação prevendo espaço para todo mundo. As crianças, as meninas, o feminino e os veteranos. Os veteranos também tem um grupo que funciona aos domingos. Tem dois grupos, um acima de 35 e outro acima de 50. Então nós vamos ver uns velhinhos lá de 79, 78 jogando bola. Que beleza, né? Então o espaço ficou para todo mundo assim. Você vê o seguinte, nós temos hoje um campeonato mundial de tênis de mesa, que ano passado, ano retrasado, foi no centro da Barra ali, que eles fizeram um campeonato em que nós tivemos quase 500 participantes não brasileiros. Teve uma japonesa de 92 anos participando. Então você vê que coisa maravilhosa, né? Verdade, são povos que dispõem de uma situação econômica muito maior, muito favorável, né? Mas aí é que você vai vendo. Nós, quando falávamos do errado para aprender, você vê quanto que vocês brigavam pelas crianças e iam posto para fora de campo. Ali vocês pegaram, ali vocês pagavam, mas vocês aprenderam. Tanto que a primeira chance foi colocar aqui. O espaço tem que estar reservado para todo mundo. Então ficou assim, ninguém invade espaço a ninguém, porque realmente era uma coisa meio curiosa. A gente armava tudo para jogar, daqui a pouco chegava o adulto, vocês vão embora, acabou tudo. E a bola era da gente, tem que deixar a bola também. Deixa a bola e vai embora. Entendeu? Aliás, isso foi a grande vantagem que eu tive quando jogava futebol. Eu sempre tinha lugar no time. A bola era minha. Porque se a bola não fosse minha, eu não jogava de jeito nenhum. Mas você falou em tênis de mesa? Rapidinho. Nós tivemos lá um torneio lá no Bulgari, em tênis de mesa. Nós temos 2 mesas guardadas lá, não conseguimos colocar em prática. Pode ser que agora, esse ano, nós vamos colocar. Teve um torneio em Bulgari, nós levamos umas 4 crianças do projeto. E mais de 400 participantes. E nós tivemos o 5º e 6º lugar do Boa Vista, que era da escolinha, que foi o Daniel Martins, e o outro menino, acho que foi o Daniel Braga. Foram lá jogar, participaram, que eles gostam de ficar no 5º e 6º lugar. Então, para nós já foi... Inclusive, se eu não me engano, quem tocou esse projeto lá foi o Léo. Isso mesmo. O Léo, eu acompanhei o Léo quando tinha seus 8, 9 anos de idade, começando a jogar comigo e com o Ari, que é o pai dele, né? Hoje, inclusive, eu jogo normalmente segunda, quarta e sexta com o Ari, como ideia de fazer exercício físico. Mas, Djalma, o nosso Júlio ali está me mostrando, nosso contra-regra sempre atento. Ele não deixa o tempo passar. Isso aliás, é a função dele é essa, né? Aliás, a minha equipe, ele é britânico, vou falar com muito orgulho, eu tenho uma equipe de retaguarda no programa maravilhoso, o Júlio e o Vicente, entende? Estão sempre assim atentos e toda hora vendo o que nós precisamos para poder fazermos de melhor. Eu agradeço demais a você, te parabenizo muito, Djalma, a você, Nelson, pelo que vocês estão fazendo, por esse trabalho, em especial por essas crianças, por esse futuro. E vamos às tuas despedidas, Djalma. Eu te agradeço sempre por ter uma oportunidade de expandir os trabalhos dentro da nossa comunidade, solicitar o nosso prefeito, nossos governadores, que visitem lá, procurem saber para nos dar um apoio maior, porque realmente trabalhar com crianças é gratificante, mas tem que ter um alicerce bem firme, senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Com você agora, Nelson, as suas despedidas. Eu também agradeço a oportunidade de estar presente aqui, sendo muito bem recebido. Te agradece em nome do Boa Vista, a comunidade vai ficar satisfeita, vai ficar feliz de saber que está evoluindo e está indo cada vez mais para frente os nossos problemas que estão terminando lá com esse negócio de garoto dentro do esporte. Que maravilha. Muito importante. Nós vamos então para a parte final, lembrando que amanhã teremos reunião da Associação dos Moradores do Morém, lá na igreja, no subsolo da igreja Nossa Senhora da Glória, às 8 horas. Gostaríamos de lembrar que temos a nossa página fanpage Bairro em Ação e o nosso e-mail bairroação sem cedilha e sem tio, @gmail.com. Às quintas-feiras, 22 horas, a nossa reapresentação. E mais uma vez, aos nossos amigos telespectadores,
gostaríamos de transmitir o prazer de termos estado junto, a tristeza de não poder estarmos pessoalmente semana passada, mas que a vida nos levou a visita familiar com a filha lá em Cuiabá, no Mato Grosso, a quem nós mandamos muitas lembranças. E, com certeza, estamos nos preparando para o próximo programa, trazendo sempre aquilo que melhor pudermos, sempre interessado no bem e no desenvolvimento de todos nós. Muito obrigado, queridos amigos de casa, muito obrigado à minha equipe, a todos os nossos convidados e até o próximo programa. Stars.